Deus e ao próximo através da profissão. Todos aqui têm a sua profissão, aqueles que, independente de qual seja, com certeza Deus escolheu você para que pudesse estar expressando aquilo que é a bondade e a misericórdia de Deus através da sua vida. E o amor de Deus através do conhecimento, a mim, escolhido, né, de estar passando e transcrevendo e manifestando essa bondade de Deus através dessa profissão, isso tem sido para mim algo que não tem muitas palavras para expressar, mas a gente pode expressar isso através dos atos, porque através das ações é que Deus às vezes mostra realmente aquilo quem Ele é através de nós, amém? Então eu percebo que nessa minha trajetória da escolha de Deus para mim, e também escolhendo você, porque você que veio aqui nessa manhã, penso eu, não foi só pela sua inteira e soberana vontade, foi primeiro porque aprove a Deus permitir que nós estivéssemos aqui nessa manhã, e assim tantos quantos gostariam de estar e não puderam. E nesse Salmo 139 diz exatamente isso, porque os olhos de Deus me viram ainda como embrião, substância ainda informe, né? E todos os meus dias foram escritos. E eu entendo que dividir a minha vida em décadas, você vai pensar, então você vai escrever umas 10 décadas aí. O Galvo já deu uma risada aqui. E para mim é um privilégio estar aqui vendo o Marcelão. O Marcelão é um companheiro meu pivô de basquete. Quando eu vi aqui, eu falei, nossa, quem que te arremeteu lá do basquete para vir aqui, né? E ele é uma prova disso, da bondade de Deus lá na quadra, quando a gente ombreia lá, e ele lá debaixo da cesta, mandando bola para mim para tentar fazer lá média de 2 pontos, às vezes de 3, né? Um grande pivô. Mas a década de 50 já começou Deus me ensinar, né, aquilo para qual Deus já estava me escolhendo, mas a gente não tem muita consciência, a gente age muito na nossa natureza humana, não é verdade? E precisamos então entender o sobrenatural, aquilo que realmente age em nós, às vezes nós não percebemos, e precisamos entender e discernir, né, aquilo que está introspectivamente dentro do nosso coração, porque quando lá no início, quando eu ainda era embrião, Deus havia escolhido a mim e todos os meus dias foram escritos. E eu quero que cada dia desse que Deus está escrevendo uma história através de você, através de mim, que nós possamos entender que o maior desafio é a gente ter essa relação, essa intimidade com aquele que nos criou, para que a gente compreenda o propósito que Ele quer para nós nossas vidas, mas naquele momento eu ainda não tinha essa consciência, né? E a minha natureza foi ali na fazenda, que até hoje ainda tem meu quião de terra lá, herdado da minha mãe e meu pai, né? Nessa época de 1950, a minha primeira professora foi a minha irmã mais velha, tinha uma escola rural lá, naquela época, e eu tinha uma ideia do universo, porque ele é circundado de algumas montanhas, e eu olhava para aquelas montanhas, pensava, o céu encerra ali, o sol nasce ali, a lua nasce ali, e o mundo para lá não existe mais. O meu mundo é esse aqui até então, porque eu não transpunha aquelas montanhas, eu ficava sempre ali naquele canto, naquela planície, né? E quando falavam de cidade, que meu pai ia na cidade, né, com meus irmãos mais velhos, eu pensava, o que é isso, cidade, como é? Sempre na minha mente, como criança ali, ouvindo isso, né? E naquela época, Botina era o melhor calçado, viu, Alvo? Era o melhor calçado porque pisava de pé no chão, ou de sandália, né, e tinha os macucos no pé, ninguém sabe o que é macuco, é uma sujeira que ficava crônica, e para você lavar e ensaboar custava. Mas nisso eu fui aprendendo ali na fazenda todas essas coisas e até ser candinheiro. Muitos aí não sabem nem o que é ser candinheiro. Candinheiro é aquele que vai na frente dos bois, guiando os bois, ele chifra sua bunda, ele baba em você. Se o carreiro for muito bravo, ele põe os bois em cima de você para você guiar os bois, para encher o carro de qualquer cereal, milho, feijão, o que for, para transportar. Enfim, eu aprendi a tirar leite também bem cedo, porque com 6 anos meu pai ensinava, olha, durante o dia você tem que trabalhar e à noite vai dormir. 7 horas, 8 horas da noite, tomava pirunga de leite e deitava e acordava às 6 horas da manhã e começava vendo o sol nascer já. E até os 12 anos eu frequentei aquela escola rural. Mas na década de 60, lá para os anos de 63, foi quando rompi as primeiras barreiras, porque fui conhecer a tal cidade que tanto falava que era Patos de Minas, né? Isso fica mais ou menos a 80 quilômetros de Patos. E lá, fiz em 64, eu ouvia pelo rádio, porque naquela época a televisão não era assim
né, tão comum. E pelo rádio eu focava, eu sintonizava algumas rádios e ouvindo a revolução da época que aconteceu, a ditadura foi implantada. E ouvindo hino nacional, tiros, foguetes, e eu não entendia muito aquilo, mas aquilo de uma certa forma me marcou muito, né? E no colégio marista lá eu pude aprender, porque o irmão marista, o diretor, usava aqueles batinão grande, chamava lá, eu quero os alunos tais para celebrar a missa comigo hoje. Eu ia lá, pegava como coroinha, fui aprendendo lá, né, as missas. Mas o que mais me chocou na década de 60 foi que a minha mãe, meu pai reuniu todos os 12 irmãos lá, éramos 12 filhos, né? 6 homens, 6 mulheres, e disse que ela tinha um bloqueio de coração e que poderia, o médico tinha dado a notícia, podia ter morte súbita a qualquer momento. E aquilo me chocou muito, e eu, aos meus 16 anos, eu pensei assim, poxa, ficar sem a minha mãe, e já entendendo aquele aspecto de separação, de morte, o que isso podia trazer, eu pensei, eu quero fazer algo para ajudar a minha mãe. E pensei, eu quero um dia ser médico, quem sabe, eu posso ser. E coloquei aquilo no meu coração como um sonho. E em 1971, 73, na década de 70, já está aproximando aí de alguns que nasceram nessa época, né? Eu fui para fazer o vestibular, aquele drama, e lá convivi numa república com um colega que era crente de uma igreja batista. E ele me chamou para ir para a igreja. Não, eu já tenho uma religião, eu sou católico, eu sou assim, assado, papapá. E fui lá uma vez e ouvi ele falar de Jesus. Ele era engenheiro até, fazia engenharia lá na PUC, Universidade Católica de BH. E esse Rômulo, com essa palavra, me marcou muito, né? Não esqueci, eu achei pertinente até lembrar que realmente a boa semente, ela não sai do nosso coração, e no tempo certo ela frutificará, né? Glorificará o Senhor. E eu tinha muita ansiedade de largar minha mãe, exatamente por causa daquela notícia que ela podia ter qualquer morte súbita. Eu lá em Belo Horizonte, ela lá em Patos, ou na fazenda, né? Eu tinha sempre aquelas lembranças, quando eu ia despedir dela, aquele choro, lágrimas, né? É o meninão lá chorão. Mas prevalecendo os desígnios de Deus, em 1974, fiquei por um ponto na faculdade lá em Belo Horizonte, como excedente, pensei que ia me chamar, no fim eu vim por um ponto, eu conhecia a minha esposa, né? Enfim, foi os desígnios, planos de Deus. E na faculdade de Uberlândia, nessa década de 70, entrei em 74, né? Os primeiros anos foram assim munidos de muita ansiedade, querendo conhecer mais, o conhecimento da ciência, né? Aquela vontade, aquela jovialidade, querendo conhecer mais. E tinha uma aula de deontologia, tinha um professor que falava muito dos pensadores. Eu falava, eu quero ter a força do meu pensamento, eu quero aprender mais e dominar minha mente. E aquela questão, eu li um pouco sobre Jung, sobre Freud. E o Jung era um suíço, um médico suíço, que falava muito sobre a psicanálise, sobre a análise, né, do pensamento. E ele escreveu, né, isso aqui: onde o amor impera, não há desejo de poder. E onde o poder predomina, há falta de amor, e um é sombra do outro. E aqui minha mente ali impregnando dessas coisas, do conhecimento da ciência, né, até que em 1974, ainda no final do primeiro ano de medicina, eu conheci aquela que hoje é minha esposa. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebe o favor, a bênção de Deus, está lá em Provérbios, e ela chama Beatriz, vem do latim, Beatriz, tem toda uma história porque esse nome, mas Beatriz significa trazer felicidade, e a minha maior alegria realmente é servir e glorificar a Deus, né, o próximo, mas tendo realmente a minha esposa que me sustenta, ela que chora comigo, ela que alega comigo, ela que reparte comigo, e a gente reparte um com o outro, e isso realmente faz a grande diferença na minha vida, né, nos quais 42 anos que nós nos conhecemos já, podemos dizer. E no último ano da faculdade nos casamos, em 79, quando me formei, e 3 anos em Belo Horizonte fazendo a especialidade, e em 82 vim para Uberlândia, e aqui foi só trabalho, plantão, correria, né? Logo nasceram as 2 filhas, mas sempre onde estava Deus, eu ficava dentro de mim um vazio, que eu perguntava para mim, ou para Deus também, onde está? Como eu estou vivendo? Eu trabalho, consultório e correndo atrás de bolas, e uma hora jogando futebol, outra hora salão, outra hora basquete, enfim, tinha isso como uma vida muito turbulenta, naquela vontade só de trabalhar, pensando que o dinheiro, o vil metal era o mais importante. E em 85 veio uma enfermidade na minha esposa e eu fiquei sem chão. Pensei, eu mesmo tirando o nódulo e a seguir confirmado que era um câncer,
A minha filha Laura estava com 4 meses amamentando, e isso para mim foi algo que me baqueou, e a ela também, toda a família. Mas Deus me apresentou de uma forma assim, me deu o privilégio de entrar na minha vida uma mulher que me apresentou Jesus na minha casa e veio estudar a Bíblia. Ela entrava no início pela sala, eu saía pela porta da cozinha, porque eu não queria ouvi-la mais falar da Bíblia, da palavra. E ela falando para minha esposa, a qual aceitou, e me convidava para sempre ouvir a palavra, mas eu tinha uma certa resistência. Até que em 1988, eu fui convidado para ouvir uma mensagem de um pastor no Rio de Janeiro, de Embratel, na época era o Caio Fábio. E ele falando de um estudo, todas as segundas-feiras, né? Ele falou um versículo que marcou muito, porque eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso é algo que veio tocar muito a minha vida, e passei a ler, tive uma sede intensa da palavra de Deus, e eu li a Bíblia assim que acordava, deitava, na hora do almoço, no banheiro, lá no vaso. Às vezes eu ia para o banheiro e minha esposa, o que aconteceu aí, algum problema? Estava lá com a Bíblia na mão, lendo e querendo entender mais, né, as coisas de Deus, e isso me marcou bastante, de tal forma que isso começou, Deus já construiu um chão, onde já era um chão mais firme. Muitas vezes o chão que nós andamos por nós mesmos é um chão que dá muitos tropeços e muita adversidade, não é mesmo? Em 89, já tive essa convicção verdadeira, e fui batizado ali onde começou a Igreja Sal da Terra, na casa do César, onde eu morei 16 anos lá, que depois eu me mudei daquele lugar, hoje eu estou morando aqui mais no centro. E na década de 90, houve um convite de um seminário na Lakewood Church, em Houston, Texas. Fui lá, mais a minha esposa, e onde tinha lá mais de 4.000 pessoas do mundo inteiro. E, enfim, um seminário que me balançou, me mostrou muita coisa, e tive ali uma experiência muito grande com Deus, conhecendo várias pessoas que talvez vocês não conheçam mais, Champá, Kenneth Reagan, que eu conheci lá pessoalmente, Jorge Tadeu, de Lisboa, Portugal. Enfim, foi um tempo muito interessante na minha vida. E em 93 nós fizemos o ILC, que foi o primeiro curso que teve, o Instituto de Liderança Cristã, onde logo depois, em 1993, eu estava sendo ordenado pastor. E meu pai e minha mãe vieram na ordenação. Para mim foi uma alegria, porque eu pensava até que eles nem viessem, porque toda a minha casa naquela época, família de origem católica, mas meu pai e minha mãe foram extremamente tocados. Logo depois minha mãe converte, uma outra minha irmã. Enfim, hoje eu tenho 25 sobrinhos, dos quais 7 já fiz o casamento deles, e alguns já se converteram, e a gente vê sim realmente a manifestação da glória de Deus. E no fim, minha mãe, há 25 anos atrás, da notícia que ela poderia ter morte súbita, ela estava lá me assistindo, sendo ordenado pastor, e não fui ser nem cardiologista, hoje sou ginecologista, mas os planos de Deus. Em 93 fui para o Reino Unido, numa visita ali, um conselho do ID das Nações. Em 94 nós fomos conhecer as terras bíblicas com o saudoso pastor Machado, né, que não está aqui. O evangelho sendo anunciado em consultórios, salas de cirurgia, corredores, enfermeiras, enfim, enfermarias, gente no corredor pedia para orar, e foi um choque no hospital, né? O João Tomás agora é crente, enfim, aquela situação quando alguém converte, eles já ficam, né? E o diretor lá, me vendo orar com algumas pessoas, me chamou num canto lá e falou, olha, você é pastor lá na igreja, aqui você é só médico. E eu pude com isso mostrar para ele que não era, aí tivemos um impacto bem grande, e no fim, hoje ele pede para orar por ele. Mas enfim, isso é glorificar a Deus, né? E na década de 90, 95, estávamos grávidos do Felipe, nasceu aquela bênção de Deus, conversei com o Bruno aqui agora, acho que ele lembra dele, e em 66, 67 tivemos tempo sabático, toda a minha casa, aluguei a casa, aluguei consultório, vim de carro, o Galvo comprou meu carro na época, fui para lá, ficamos uma temporada, um ano e pouco, 66, 67, foram ricas experiências. E lá conheci também um hospital para ver um pouco da realidade médica, lá no hospital chamado Easter General Hospital, onde pude aprender algumas coisas também da medicina mais
foi uma experiência boa. E lá trabalhei com Sikh Boys, são descendentes de indianos, nascidos lá, e de 7 aos 12 anos, esses garotos, e treinando eles, e camisa do Brasil, amarela, tal, e eles vêm, Thomas, né, querendo saber mais do Brasil, de jogadores, e pude ensiná-los alguma coisa de futebol. Mas o chefe deles viu que eu estava falando para ele de Jesus, me tirou fora. Aí ficou mais ou menos um mês eu orando assim, tudo bem, mas daí ele me chama de volta, não, toma conta dos meninos, porque eles lembram de você, perguntam por você, e continua seu trabalho, e fiquei enquanto estive lá. Na minha despedida lá, foi assim um tempo bom, porque me presentearam, choraram, queria que eu voltasse, permanecesse lá. E na década de 90 ainda, né, até 2000, retornando à rotina depois que vim de lá, o chão já estava mais receptivo, o hospital, os colegas, enfim, entendendo que esse homem que largou a profissão, vai para um mundo diferente, volta, como é que é essa vida mesmo desse crente, desse homem que glorifica a Deus? E hoje eu posso dizer que mesmo continuando, mas mais devagar, né, Marcelo, no basquete, correndo, mas como diretor do hospital, crio momentos lá hoje, onde tem reunião de oração no espaço colaborador, né? E de 2000 a 2010 eu fui presidente do departamento por 5 anos. 2001, nascimento da minha preciosa neta Thaisa, tive um acidente da qual Deus a recolheu, foi velada nesse lugar, né, em 2004. Mas Deus tem todos os planos para isso é uma saudade imensa, mas a gente entende os propósitos de Deus. Em 2005, abertura da Igreja do Leste, né, o pastor Leonardo Borges. Diretor financeiro por um tempo, diretor de Santa Clara 8 anos até 2009. 2007 eu estou glorificando a Deus na saúde pública agora, nos PSFs, UAIs, né, até o momento. E onde está meu púlpito? Meu púlpito não é esse aqui, meu púlpito é lá onde eu estiver, fazendo a vontade os desígnios de Deus. No sertão também vou muito lá no chão batido, né, na região lá da fazenda, próximo. E posso ver a natureza glorificando a Deus, né? E tem um versículo que diz que olho para o firmamento e vejo a glória de Deus, e os céus anunciam a sua obra. Ou seja, se eu percebo que eu sou esse instrumento, você é esse instrumento nas mãos de Deus, independente da circunstância que nós enfrentamos, a gente tem que perseverar. E eu sou grato a Deus por me proporcionar, né, uma saúde boa, uma memória abençoada, me aperfeiçoando na minha especialidade, me relacionando em todas as áreas, né, e, enfim, entendendo que a vontade de Deus ela é soberana. E eu não canso de cantar, porque eu canto às vezes fazendo cirurgia, canto lá no meu trabalho, né, Henrique? Em qualquer circunstância, mas o meu cantar não é a minha voz, porque Deus não olha a minha voz, até porque a voz do Bruno aqui me tocou muito, onde ele tem um jogo de voz maravilhoso, onde o Espírito de Deus, a gente nos fala de todas as formas, me falou através da voz do Bruno aqui há pouco, não é? Mas tem um cântico que diz assim: o teu amor se estende além do céu, constantemente mostras que és fiel, tua justiça é majestosa como os montes, sabedoria mais profunda que o mar, mas vem comigo estar. O teu amor me enche o coração, encontro paz à sombra do teu perdão, tenho alegria na abundância da tua graça, o teu rio de água viva beberei. Tu és meu rei, tu és meu rei. Então glorificar a Deus, amados, independe das circunstâncias. Se você hoje veio, né, entendendo que vou ouvir mais alguém falar, como que está a minha vida? Como que está meu chão? Como que está aquele que organizou esse chão para eu pisar, para eu passar, e que me conta meus passos, meu respirar, a batida do meu coração? Deus está olhando para você, porque ainda substância informe, Deus estava escolhendo e contando seus dias. Mas no sol quente eu aprendi a guiar os meus bois, tirar o meu leite, capinar algumas áreas de terra, montar e cair de cavalo, atravessar córregos cheios, largar tudo e ir para Belo Horizonte, largar tudo e ir para a Escócia,
e hoje estou aqui glorificando a Deus. E ali na fazenda eu olho para a natureza, vejo os pássaros, gravo alguns cantar de pássaros, fotos lindas, não vou expressar isso aqui. Mas o que mais me expressa é saber que esta família é onde Deus age, onde Deus move. Posso ver ali o Fred, à esquerda, lá no fundo o Fernando escondidinho, lá o genro mais novo, um pouco tímido. Mas ele não é tímido, ele é um homem de Deus, como o Fred também, senão eles ficam com ciúme do outro, né? Tratar um genro melhor que o outro. Minhas duas filhas, Laura e Tatiana, e o precioso Felipe, falei com ele ontem às 11h30 da noite lá em Ribeirão. Pai, fiz uma prova ontem que foi difícil, mas eu acho que vai dar para passar. E o Lucão, meu neto aí. Por isso, quando a gente vai lá para o meu quião da fazenda, eu canto assim. Deixa o Espírito de Deus falar o nosso coração, porque eu não quero expressar aquilo que sou, mas quem Deus é através de mim, através de você, não é? Quando uma estrela cai, e o escurão da noite, e o violeiro toca suas mágoas, então os olhos dos bichos vão ficando iluminados, rebrilham neles estrelas de um sertão enluarado. Quando o amor termina, perdido numa esquina, e o violeiro toca sua sina, então os olhos dos bichos vão ficando iluminados, rebrilham neles estrelas de um sertão enluarado. Quando o amor começa, nossa alegria chama, e um violeiro toca em nossa cama, então os olhos dos bichos são os olhos de quem ama, pois a natureza é isso, sem medo, nem dó, nem drama. Tudo é sertão, tudo é paixão, se o violeiro toca, a viola, o violeiro e o amor de Deus se tocam. Cantem comigo. Tudo é sertão, tudo é paixão, se o violeiro toca, a viola e o violeiro e o amor de Deus se tocam. O amor de Deus está tocando em nós, o amor de Deus está nos movendo, mas eu preciso parar um pouco, ouvir a voz de Deus e saber que Ele está usando você. Independe se você está trabalhando ou não, tenha uma profissão ou não. E nesse momento eu quero que você fique de pé. Eu quero orar e chamar aqui pastor Galvo, que faça essa oração de gratidão a Deus, para que nessa momento que Deus está movendo o nosso coração, você hoje vai sair daqui atropelado. Sabe por quê? Lá no slide eu coloquei, a patrola de Deus entrou na minha vida. E Deus permitiu várias situações acontecer para que Ele me amassasse, para que Ele me transformasse e que eu possa me transformar ainda de dia a dia, de glória em glória, para que o amor de Deus se manifesta. E Deus quer fazer isso com você, comigo, a cada dia. Ele não é maior para mim, nem maior para você. Deus, o amor dele é imensurável, mas Ele tem um amor profundo porque Ele escolheu você e a mim. Senhor meu Deus, obrigado porque eu sei que cada um que o Senhor trouxe aqui nessa manhã foi para que cada um ouvisse a voz do Senhor. E essa história que o Senhor escreve através da minha vida, através da vida de cada um que aqui está, Pai, que ela seja vista pelas pessoas e que as pessoas vejam em nós a glória, a manifestação, o amor ao próximo, para que, de fato, a expressão, a essência do amor de Deus seja conhecida em nossas vidas. E o milagre já está acontecendo. E os nossos sonhos, Pai, o Senhor conhece. Por isso, no nosso coração, Pai, aquilo que o Senhor plantou, ninguém vai tirar. E em nome de Jesus, eu oro nesta manhã aqui, Pai, grata ao Senhor por esse privilégio, sabendo que o melhor desta terra é estar na Tua presença, porque este é o melhor lugar. E a herança do Senhor, e nós somos filhos e chamamos o Senhor de papai. Papai, cumpre em nós esse propósito, cumpre em nós essa boa obra e nos ensina a contar esses dias nossos aqui nesse tempo presente, porque o amanhã nós não sabemos, porque
basta o dia de hoje seu próprio mal. Por isso estamos aqui com alegria, Pai, com alegria verdadeira, te agradecendo por essa oportunidade nesta manhã, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor por esse momento. Quero agradecer o João, né? Muito bom. Hoje você vai ganhar uma canequinha dessa aqui, viu, João? Semana que vem nós vamos ter o Zied Sabag, que é arquiteto. Ele é proprietário de uns escritórios de arquitetura mais conceituados da cidade, lá do Modo Arquitetura. E aí nós vamos ter ainda esse mês, né? Nós vamos ter o Marcelo. Marcelo, ele é o que cuida da holding da família Martins. Ele é o administrador da família. Nós vamos ter o Paulo Abreu, é um querido nosso que está vindo dos Estados Unidos, e ele é coach, ele tem uma empresa de coach nos Estados Unidos, e ele vai falar sobre inteligência emocional. Depois nós vamos ter Humberto da Policard, Humberto Carneiro, que é um dos empresários também bem conceituados da cidade. Então esse é um mês muito importante.